Olá, alunos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem e se cuidando, certo? É um prazer, é um privilégio estar com vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Sociologia. Sociologia, um assunto muito importante, uma matéria de extrema importância. Vale a pena nós compreendermos bem os conteúdos da Sociologia. Você sabe que a Sociologia ela é cobrada no Enem, tá bom? E vocês estão fazendo a experiência aí de fazer algumas questões Enem, tá? No livro de vocês trazem mais questões muito importantes. Espero que vocês de fato estejam estudando, compreendendo bem a dinâmica do Enem, certo, pessoal? E é uma alegria de fato estar com vocês nesse momento. Depois de uma semana, tá? A gente retoma as aulas de Sociologia. Espero que você esteja de fato motivado, empenhado a estudar, a compreender a matéria, compreender bem os conteúdos, assistir as videoaulas até o final, fazer bem as atividades do livro, do caderno, ok? Eu já percebi uma coisa: quando o aluno assiste a videoaula, ele não tem muita dificuldade em responder o questionário, responder a atividade no caderno, tá? E eu percebo que tem alunos que não estão assistindo bem a videoaula e estão deixando de fazer algumas questões, algumas atividades super fáceis, mas se tornou difícil porque não acompanhou a videoaula, não leu o conteúdo. Então, querido aluno, por favor, acompanhe bem aí as atividades, sobretudo as videoaulas, para fazer bem as tarefas, porque não fica difícil o aluno querer fazer a tarefa, responder o questionário, fazer qualquer coisa sem antes estudar o conteúdo, sem assistir a videoaula e assim por diante. Então, meu aluno, meu querido, minha querida, por favor, acompanhe, assista a videoaula, leia o conteúdo, tá? Você sabe que a leitura ela é um elemento indispensável para a aquisição do conhecimento, certo? Lembra que você está adquirindo o conhecimento, não é só estudar por estudar sem conhecer, sem compreender o assunto, sem compreender a matéria, sem de fato adquirir o conhecimento daquele assunto, daquela disciplina e assim por diante, certo? Então, motivação para você, empenho, coragem, dedicação, que tenho certeza que você vai conseguir, tá? Então, pegue o seu material de estudo, separe o seu material de estudo, se organize e vamos para essa aula. Vocês sabem que vocês vão ter um momento para interagir com o professor, de fazer perguntas, tá bom? E isso é muito importante. Eu, particularmente, fico muito feliz quando o aluno interage comigo, que não só de fazer pergunta, mas expresse sua opinião, expresse seu pensamento. Isso é de extrema importância, ok? Então, foco nessa aula e vamos lá. Nosso assunto: questão indígena. Alunos, vocês vão acompanhar esse conteúdo aí no livro didático de vocês, página 26 a 28, certo? Acompanhe aí com atenção. Mas, como vocês sabem, sempre no início de cada aula a gente revisa o assunto anterior, o assunto já estudado. Depois de uma semana, é importante nós revisarmos e dessa forma a gente fixar melhor algumas ideias, de forma que a gente não possa esquecer mais. Você sabe que esses assuntos são muito importantes e assuntos de prova, tá? Então vale a pena você acompanhar de forma muito atenta essa revisão, essa aula, certo? Tá? Na aula anterior nós falamos do movimento negro e políticas afirmativas, tá? Movimento negro e políticas afirmativas.
Os movimentos negros atuam no sentido de combater práticas discriminatórias. De fato, é isso mesmo, né? Como vocês sabem, historicamente falando, o negro, o indígena e outros movimentos, eles têm esse objetivo, de fato, de afirmar seus direitos e combater práticas discriminatórias, certo? Engajamento político e cultural. Então, uma forma de combater a discriminação é realmente se engajando na política, tá? Fazendo com que o governo atue de forma mais efetiva, planeje políticas públicas para realmente assegurar o direito dos negros, certo? Tanto do ponto de vista político, que vai assegurar os direitos, sobretudo os direitos sociais, os direitos básicos para um cidadão viver. E depois acesso à cultura, sobretudo no âmbito acadêmico, no âmbito intelectual. Então isso é de extrema importância, esse engajamento político e cultural, certo? Acho que tá dando certo. O celular tá ficando um pouco escuro. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu verificar aqui direitinho. Tá, vamos continuar. Igualdade e valorização da cultura negra. Então, como já foi dito, né? Combater, atuar para que a cultura negra seja de fato reconhecida e, sobretudo, valorizada e respeitada. Então, esses são pontos muito importantes que a gente não pode deixar de entender bem, de compreender bem, e é muito fácil de compreender, não é verdade? Conquistas do movimento negro. Então, esse movimento de fato está sempre em luta, sempre trabalhando, sempre reivindicando melhores condições de vida, e já temos alguns avanços, algumas conquistas, ok? É isso que a gente vai ver agora, vai rever, na verdade. Prática de racismo prevê reclusão. Então, um item muito importante. Então, vocês sabem que isso de fato é muito sério, essa questão de racismo, de discriminação, porque realmente marca muito a vida de um povo, marca muito a vida de uma pessoa, pessoas que sofrem de discriminação, sofrem de racismo. Por isso que agora a prática do racismo prevê de fato reclusão. Na educação, lei da inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares, mais um avanço, na verdade. Como eu falei, as conquistas no âmbito cultural e de fato no âmbito acadêmico, no âmbito intelectual, os negros, sobretudo, a população em geral, conhecer a história dos negros, a história dos afro-brasileiros, pessoas que vieram da África, sobretudo, e estão residindo aqui no nosso Brasil, no nosso país, e é de suma importância nós conhecermos de fato essa história, e tornou-se currículo, né? Os alunos agora têm acesso a toda a história, a toda essa informação, ok? Políticas afirmativas, com a finalidade de reparar as desigualdades históricas, por isso que tem esse termo, né? Políticas afirmativas, a finalidade de reparar as desigualdades históricas da população negra. Vocês sabem muito bem que o negro, o indígena, outras classes, vamos pensar assim, historicamente falando, foram muito discriminadas. Então, agora esses movimentos estão trabalhando com a finalidade mesmo, com o objetivo de reparar essa desigualdade deixada pela história, certo? Dessa forma, pretende garantir a igualdade de oportunidades e a neutralização da discriminação racial. Então, veja como esse item é de super importância, certo? Com a finalidade
de dar mais igualdade, direito de condições para a população negra, certo? E dessa forma neutralizar, eliminar a discriminação racial. Então, isso de fato é muito importante. O governo de fato deve trabalhar, os movimentos devem lutar para que tenha de fato igualdade de condições, porque a gente já viu, tá? A gente já viu que não é a cultura da pessoa, não é a cor da pele que vai dizer se a pessoa é capacitada ou não. Todos são capacitados, todos têm condições intelectual de se desenvolver, certo? Para isso precisa oportunidade. O governo precisa de fato garantir oportunidade para que todos tenham acesso, sobretudo acesso à cultura, acesso ao conhecimento, acesso à educação e ao ensino superior. Tá? Hoje em dia, como vocês bem sabem, não basta mais ter só o ensino fundamental, o ensino médio, todos têm que ter um ensino superior, uma graduação de nível superior. Dessa forma, vai garantir ao indivíduo, à pessoa de modo geral, mais oportunidade, certo? Então, é um item também muito importante para a gente observar bem os avanços nessa conquista do movimento negro. Em 2004 foi implementada a primeira política pública de ação afirmativa. Veja bem, pessoal, somente em 2004. Então nós estamos aí, esses movimentos realmente são movimentos ainda muito jovens, vamos pensar assim, tá? Mas estão lutando, estão conquistando seus direitos, certo? Do nível superior, ação afirmativa no nível superior voltada para a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e, em particular, afrodescendentes indígenas. Então, está aí uma ação muito positiva, né? A ação que a gente denomina de política pública, que de fato oportuniza aos negros, aos indígenas, aos alunos de escolas públicas, alunos de baixa renda, oportunidade de ingressar na universidade e, portanto, conseguir ter um curso de nível superior. Isso é uma conquista muito importante. As comunidades quilombolas são remanescentes das populações dos antigos quilombos. O que são isso? São grupos étnicos raciais que lutam para manter a cultura e ter o reconhecimento das propriedades das terras que ocupam há séculos. Então, pessoas que sempre viveram, lutaram para, vamos pensar assim, para o desenvolvimento do Brasil e hoje em dia não tem direito a um pedaço de terra. Então é uma luta constante que eles precisam cada vez mais lutar, e o governo precisa de fato fazer políticas públicas para que esses grupos tenham de fato a sua propriedade, assim, trabalhar nela, tirar seu sustento, tá? Vamos prosseguindo. Aí tem uma imagem, né? Feriado, Dia da Consciência Negra, uma imagem que de fato expressa essa discriminação, né? Aqueles trabalhos, vamos pensar assim, inferior, sempre reservado para os negros. Então, infelizmente, ainda tem essa no Brasil, e vamos pensar de forma mundial, né? O pessoal ainda tem muito essa concepção de que o negro é para fazer aqueles trabalhos, ter aquelas funções que tem pouca relevância na sociedade. Então, esse serviço só sobra para os negros, indígenas e pessoas financeiramente com poucas condições, certo? Então, é uma imagem que expressa, evidencia de fato a discriminação ainda muito presente na nossa sociedade, certo? Consciência negra.
Consciência negra seria, em essência, a concepção por parte da pessoa negra de sua necessidade de reunir forças junto a seus irmãos em torno da causa de sua atuação, a negritude de sua pele e de agir como um grupo a fim de se libertarem das correntes da servidão. Realmente, esse movimento negro, essa luta é para, de certa forma, para de fato se libertar das correntes da servidão, que de certa forma e em alguns sentidos ainda prevalece nessa servidão, essa escravidão. A aspiração de negros, negras e negros consciente da sua própria história, seria a própria revolução. Não podemos ter consciência do que somos e ao mesmo tempo permanecermos em cativeiro. Então, uma frase muito forte e que de fato é verdade. Você não pode ter consciência da sua história, da sua existência e sabe que está em situação difícil, situação de escravidão e ficar nela. Não. A pessoa tem consciência da sua história, sabe que está vivendo uma situação difícil e a pessoa precisa lutar, se unir a seus irmãos para conquistar mais direito, mais oportunidade e mais condições de vida. Questão indígena, tá aí, agora a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, de fato. Penso que deu para você rever algumas ideias importantes do movimento negro. É um movimento que continua na luta e continua precisando da participação da sociedade como um todo, da ajuda da sociedade como um todo. Você sabe que as conquistas, as vitórias, ela vem com muita luta, com muito empenho, fazendo pressão, de fato, na política do Brasil para poder conquistar as coisas. Devo dizer para vocês que muitos dos direitos que o brasileiro tem hoje em dia, nós temos, são frutos de muita luta, de muito sofrimento até, e mais só conquistamos as coisas, só conseguimos a vitória com muita dedicação, com muita luta, certo? E o movimento, a questão indígena também não é diferente, vai na mesma perspectiva, certo? E vamos agora pensar, refletir sobre a questão indígena, sobretudo a questão indígena de nível nacional, né? Relacionado ao Brasil. E o texto diz o seguinte: as populações indígenas representam o exemplo mais expressivo de comunidade existente no Brasil. Então, um dado, uma informação super valiosa, certo? Mais de 200 etnias indígenas que falam cerca de 274 línguas distintas. Existem diversos grupos étnicos indígenas no Brasil, cada qual com seus costumes, com a sua tradição, com a sua cosmovisão de mundo, com a sua percepção de mundo, tá? E devo dizer para vocês, do ponto de vista realmente sociológico, a gente precisa entender, compreender toda essa diversidade, vamos pensar dessa forma. De fato, cada grupo, cada etnia, cada organização dentro do seu próprio contexto. Veja que a questão indígena são diversas etnias, diversas línguas que precisam ser compreendido, precisam ser estudado e precisam ser valorizado as suas tradições, seus costumes, seus hábitos, certo? Mas do ponto de vista da história, você sabe que não foi bem assim. Os indígenas foram realmente negados a sua existência. Em algum momento da nossa história, o indígena passava pelo imaginário do povo como um animal irracional, como um animal qualquer da floresta, tá? E essa concepção, esse modo de pensar, de ver
imaginário indígena levou a destruição de várias etnias, de vários povos indígenas, porque, vamos pensar assim, o branco via os indígenas como uma ameaça e, portanto, eliminava de forma muito violenta, muito cruel. A história nos confirma isso, a história afirma isso, certo? E um dado importante sobre os indígenas no Amazonas. O Amazonas é o estado com maior contingente populacional indígena. Então tá aí um dado também muito importante, uma ideia para a gente não esquecer. Devo dizer para você que no Amazonas, praticamente em todos os municípios, tem um grupo indígena, tem uma etnia indígena, tá? E como eu já falei, cada grupo, cada etnia, com sua língua, com seu idioma, com a sua cultura, sua percepção de vida, seus hábitos e costumes, certo? Então, um dado importante aí para você ver que no Amazonas, irmãos nossos, a gente lida quase que diariamente com essas etnias, com esses povos, com essas culturas, com esses costumes, e que de fato o governo cada vez mais precisa implementar políticas públicas para garantir cada vez mais condições de igualdade, condições de oportunidade para toda essa gente, para todo esse grupo, para os indígenas, certo? Muito bom. E vocês sabem, acredito que vocês sabem disso também, de fato, a gente já tem muito indígena que conseguiram conquistar seu espaço na sociedade. Tem indígena professores, indígena médico, indígena padre, indígena pastor, e isso porque, de fato, são dadas oportunidades e eles também, com força de vontade, vão conquistando seu espaço na sociedade, vão ocupando, vamos pensar assim, vão ocupando funções de grande nível na sociedade. Então, veja que o direito eles já conquistaram. Agora, esses direitos só faltam muitas vezes ser efetivados, dar garantia para que eles de fato usufruam dos seus direitos, certo? Vamos avançando. Drástica redução da população indígena. Isso todo mundo já sabe. Ao longo da história, essa população está sendo cada vez menor. Existe uma imagem preconceituosa ou estereotipada em relação ao indígena difundida no imaginário social. Infelizmente, isso ainda persiste, né? Olha só a imagem, olha que passa às vezes pelo imaginário do povo, que o indígena é preguiçoso, que deixam sua terra improdutivas. Em uma visão oposta, outros têm uma idealização como seres que vivem seminus, cobertos por penas e que estão em perfeita harmonia com a natureza. Algo até poético, né? Muito poético de falar, mas na verdade não é assim. Então, esse imaginário, essa percepção, essa percepção ainda preconceituosa, infelizmente, ainda persiste na mentalidade de muita gente, certo? Que não é verdade. Isso é até senso comum. As pessoas pensam, falou no indígena, já acha que ele está quase nu, usando apenas umas peninhas, que ele está sempre em harmonia com a natureza, certo? E não é bem assim, certo? Além do preconceito, existe a ideia de senso comum. O indígena é assunto do passado, né? Quando às vezes fala na questão indígena, a gente já olha para a nossa história, já olha para o nosso passado, esquece do presente, esquece que os indígenas são presentes, estão lutando cada vez mais para conquistar seu espaço na sociedade, certo? O indígena é assunto do passado, símbolo histórico lembrado somente no dia do índio, né? Então, você sabe que tem dia do índio e que a sociedade
pensa no índio, lembra do passado, faz aquela memória muito simplista e esquece do presente, esquece do futuro. O indígena é presente, o indígena é futuro e precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado na sua singularidade, no seu grupo, no seu contexto, na sua cultura, nos seus costumes, certo? Tais pontos de vista revelam interpretações diversas e contraditórias, de fato, contraditória, preconceituosa, uma visão muito limitada, muito simplista do indígena, da questão indígena, certo? Muito boa essas informações, penso que você está compreendendo muito bem, certo, querido alunos? Direitos indígenas. Embora os povos indígenas tenham direitos à identidade cultural e à ocupação das terras pela Constituição de 1988. De fato, assim todos nós temos nossos direitos, de acordo com a Constituição, os indígenas também têm. Porém, para eles, esses direitos às vezes não são efetivados, eles não têm garantia de direito enquanto efetivação, enquanto execução desses direitos. O direito só está no papel, vamos pensar dessa forma. Ainda existem muitas ameaças à consolidação de tais garantias. De fato, isso é uma verdade, né? Ameaças a essas garantias é o que mais a gente vê na realidade. Indígena sendo morto, indígena sofrendo discriminação e assim por diante. A terra é um elemento imprescindível para a organização social das populações indígenas, tá? Falou indígena, a gente pensa logo na terra, pensa na floresta, porque de fato é o lugar deles, tá? É onde eles sempre viveram, tá? Mas eles têm direito também de viver em outras realidades, em cidades grandes, de acordo com a sua vontade. Vamos lá. A terra é um direito, né? Falei. Direitos culturais. Então, o indígena tem os seus direitos culturais, costumes tradicionais e assim por diante. Diversos agentes, aqui é um detalhe muito importante, tá? A gente vai entrar agora nas organizações, nas instituições que trabalham, que lutam para a efetivação dos direitos dos indígenas, para que esse povo, que essa gente tenha mais condições de vida e de vida digna. E diz o seguinte: diversos agentes quando se fala de agentes, são instituições, grupos organizados que lutam, trabalham em prol da causa indígena, certo? Diversos agentes estão envolvidos com a concretização dos direitos indígenas no Brasil. De fato, existem muitos grupos. A questão indígena é uma classe, é um grupo que de fato tem muita colaboração, tem muitos grupos organizados, instituições trabalhando pela causa indígena, tá? A Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, de nível federal, tá? É uma fundação, é um grupo, uma organização muito forte que de fato trabalham, lutam pelos direitos indígenas. E outras organizações não governamentais. De fato, existem outras organizações que não são por parte do governo, mas que são organizações fortes que lutam pela causa indígena e tem grupos, os indígenas têm grupos muito fortes que trabalham por suas causas, seus direitos. E concluindo já esse momento de aula, né, espero ter feito vocês compreender bem essa questão do indígena e vocês sabem que é um assunto de extrema relevância porque é o nosso dia a dia, tem tudo a ver com o nosso modo de vida, tem a ver com o nosso estado. Vocês perceberam que os indígenas eles são uma população muito grande aqui no nosso estado e vale a pena a gente compreender
até para, de certa forma, ajudar na luta aos seus direitos, garantia de oportunidade e assim por diante. E superar aquela visão preconceituosa, aquela visão simplista relacionado ao indígena, né? Acredito que essas aulas, essa reflexão serve para a gente ter uma outra percepção da causa indígena. E aí, vocês vão fazer agora a atividade da página 27 e 28, certo? Aí tem o gabarito da página 3 e 4 do livro de atividades, tá bom? Que eu passei na aula anterior. Vocês verifiquem aí, parabéns ao aluno que acertou. Se você não acertou, você tem a oportunidade de ajeitar aí a questão, tá bom? Questão 1, letra D, questão 2, letra E, questão 3, letra A, questão 4, letra D, questão 5, letra D também, ok? Então confira aí direitinho as suas atividades. Para casa, vocês vão responder, eu vou já enviar para vocês as atividades em PDF, certo, querido aluno? Então, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser, e um abraço do professor Denilson.